Fala galera, tudo beleza? Hoje eu trouxe 8 exercícios de lançamento vertical essenciais para você ir bem na prova. Aqui eu vou mostrar quais são as formas utilizadas, vou resolver com vocês passo a passo e, claro, vou falar sobre dicas e algumas pegadinhas que costumam acontecer. Então fica até o final do vídeo para que você não perca nenhum detalhe. Bora lá! Uma bola é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial V0 de 25 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e considere G, que é gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Após 3 segundos, ela se encontra a uma altura de... Então, beleza, gente. A gente tem aqui, uma bolinha que está subindo, foi jogada para cima com essa velocidade aqui V0 de 25 metros por segundo. E depois de decorrer 3 segundos, a bolinha vai subir e vai estar a uma certa altura em relação ao solo, em relação ao ponto que ela foi jogada. E a gente tem que encontrar essa altura. Primeira coisa é que fórmula utilizar, E a gente tem essa fórmula que é a altura igual a altura inicial onde ela partiu, seja do chão, seja de qualquer ponto, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só lembrando, que nesse caso a aceleração é a aceleração da gravidade. E tem um ponto muito importante aqui quando a gente vai resolver esse tipo de exercício, que é, olha só o seguinte, se a velocidade está para cima, a velocidade está para cima e a gravidade está para baixo, então a gravidade é negativa, beleza? Ela vai diminuir a velocidade, então esse sinal aqui vai ficar um sinal negativo. Vamos lá, vou te mostrar melhor. Tá, a altura inicial, a gente tem a altura de lançamento? Poxa, ele não fala nada, então a princípio a gente pode falar que é zero, ele partiu do ponto zero. Velocidade inicial, a gente tem 25 metros por segundo, beleza. Aqui a gente coloca 25. Tempo a gente tem 3 segundos, então aqui vai 3. Aceleração a gente tem 10, só que como está no sentido contrário, menos 10, vai ser a aceleração. E o tempo também 3, só substituir. Vamos lá. É 0 mais 25 vezes 3 menos 10 vezes 3 ao quadrado sobre 2, beleza? Tá, 3 vezes 25 dá 75. Aqui, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 10 dá 90. Dividido por 2 dá 45. Beleza? Então vai ficar o quê? Vai ficar 75 menos 45. Beleza? E 75 menos 45 dá pra gente 30 metros de altura, que é a letra A. Bom, essa aqui foi bem tranquila, Como eu sempre começa com mais fácil, aplicação de fórmula ali, tentando entender como é que funciona. E, claro, não cair na pegadinha do sinal, Embora aqui o sinal esteja positivo, porque essa aqui é uma fórmula genérica, a gravidade, ela está no sentido contrário. Ah, Silas, então se eu lançar a bola para baixo, e a gravidade também já está para baixo, então é positiva nesse caso? Sim, a gravidade é positiva, mas pode ser que a velocidade da bola seja negativa ou não. Nesse caso, não poderia somar também. Beleza? Tá, vamos para o número 2. Um projétil é lançado verticalmente para cima e a partir do nível do solo, com velocidade escalar inicial de 30 metros por segundo. Admitindo G, 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, analise as seguintes afirmações a respeito do movimento desse projétil. Tá, então tá bom. Então só deu uma velocidade com que ele é lançado para cima e deu que ele está sob a gravidade de 10 metros por segundo e não tem nada prejudicando, Não tem resistência, não tem atrito, não tem nada. Tá, vamos alternativa por alternativa, sabendo quem tá certo e quem tá errado. Número 1. Um segundo após o lançamento, o projétil se encontra na posição de altura de 25 metros com relação ao solo. Tá, o que a gente faz? A gente utiliza a fórmula para verificar se realmente, se depois de um segundo, essa altura vai ser 25. Então vamos lá. Fórmula que a gente vai utilizar, H igual a H0 mais V0 vezes T, mais aceleração vezes T ao quadrado sobre 2. Poxa, ele partiu do solo. Do solo, altura inicial, 0, beleza? Tá, a velocidade inicial a gente tem 30. O tempo a gente tem, poxa, ele fala que é após 1 segundo. Então, no lugar do tempo, vamos colocar 1. E, no caso aqui, a gravidade, como falou, O projeto é lançado para cima, a gravidade está para baixo. Então, a gravidade está negativa. Aí, ao invés de colocar 10, a gente vai colocar menos 10, beleza? E aqui o tempo ao quadrado, também de 1 segundo. Vamos substituir. Vai ficar o seguinte, 0 mais 30 vezes 1, menos 10 vezes 1 ao quadrado, dividido por 2. Poxa, 30 vezes 1, 30. 1 ao quadrado dá 1. Vezes 10 dá 10, E 10 dividido por 2 dá 5. Então vai ficar menos 5. Então vamos lá.
Vai ficar 30 menos 5, e 30 menos 5 dá pra gente 25 metros, né? De fato, depois de um segundo, ele está na altura de 25 metros. Então, essa alternativa aqui está correta, beleza? Tá, agora vamos para a alternativa 2. Vamos verificar se essa afirmativa, né, está correta também. Ele fala o seguinte: 30 segundos após o lançamento, o projétil atinge a posição de altura máxima. Vamos discutir um pouquinho do que é essa altura máxima, gente. Olha só, você lança o projétil para cima, ele vai começar a subir, vai começar a subir. Só que chega um momento em que o projétil ele para no alto. Você acha como assim para? Realmente é parar mesmo. Por exemplo, quando o pessoal está trabalhando em obra, né? Isso costuma acontecer bastante, né? O ajudante joga o tijolo para cima e o pedreiro pega o tijolo na altura dele parado. Ele só pega o tijolo e coloca no chão. Pega o tijolo e coloca no chão. Eu sei disso, que eu já também, né, trabalhei na construção da minha casa. Foi justamente assim, jogava pra cima, eu tava em cima, né? Eu simplesmente pegava o tijolo parado e colocava no chão, né? Porque transferir do primeiro andar pro segundo andar. Gente, é muito legal isso acontecendo, tá? Faça um teste aí vocês, tá? Joga a borracha pra cima, alguém tiver no segundo andar, ali a borracha paradinha ali, só vai pegar. Então, como assim, células paradinhas? Significa o seguinte, gente, que a altura final, no ponto de altura máxima, a altura é... Não, a velocidade não. A altura não. A velocidade, ela é zero. Então, esse é o principal ponto quando se fala de altura máxima. Beleza? A velocidade dele naquele ponto é zero porque ele para. Lógico que ele vai cair depois. Tá, então ele fala o seguinte: 3 segundos após o lançamento, o projétil atinge a altura máxima. Então, que forma a gente vai utilizar? V igual a V0 mais A vezes T. Se você vai utilizar essa fórmula, porque a gente sabe o seguinte, que a velocidade dele naquele ponto da altura máxima é zero, a velocidade inicial a gente já tem que é 25, a aceleração a gente já tem que é da gravidade, né, que no caso, tijolo tá indo pra... Tijolo não, o projeto tá indo para cima, gravidade para baixo. Então, gravidade ela é negativa, menos 10, e o tempo a gente pode descobrir. Então, essa fórmula se torna ideal. Beleza? Tá. Aí você fala assim, se eu posso utilizar a fórmula da altura? Não daria. Por que não? Porque você não tem o tempo e também você não tem a altura. Então, essa aqui é a fórmula realmente ideal. Tá, então vamos lá, vamos substituir. Vai ficar 0 igual a 30 menos 10 vezes t, beleza? Pô, gente, a gente quer isolar o t, então vamos passo a passo, né? A gente vai primeiramente passar esse cara pro outro lado para ele poder ficar positivo, né? Porque ele tá negativo, fica positivo. Tá, 10t é igual a 30. Poxa, o 10 está multiplicando, então ele pode passar dividindo o 30. Então, t igual a 30 sobre 10, e é só cortar aqui, 3 dividido por 1, 3. Então, o tempo é 3 segundos que ele vai atingir a altura máxima. E se a gente olhar bem, de fato, ele fala que é 3 segundos. Então, essa alternativa também está correta. Beleza? Tá, agora vamos para a terceira alternativa, vamos analisar. 5 segundos após o lançamento, o projétil se encontra na posição de altura 25 metros. Com relação ao solo, quais são corretas? Tá, isso aqui tá. Com relação ao solo, terminaria aqui, né? Tá, então 5 segundos depois do lançamento, o projétil se encontra naquela altura de 25. Poxa, 1 segundo após o lançamento, ele já estava em 25. Como que em 5 segundos ele vai estar em 25 de novo? Vamos ver se ele realmente vai estar, mas isso é possível. Por quê? Porque a gente viu que na altura máxima é 3 segundos. Ou seja, depois disso o projeto começa a descer de novo, certo? Então ele pode passar para essa altura de novo. Vamos lá, vamos substituir. Vamos ficar, para poder realmente ficar mais claro, né? H igual a H0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Tá. Nesse caso, né, 5 segundos após o lançamento, isso tudo contando a partir do solo, tá? Então a altura inicial é 0. Tá, a altura inicial é 0. Velocidade inicial continua sendo 30, né? O tempo, ele fala que é 5 segundos, então vamos colocar 5. A aceleração, como já falei, né? Tá no sentido contrário da velocidade, então é menos 10, em vez de ser mais é menos. E o tempo também 5. Vamos só substituir e a gente consegue achar o H. Tá, H é igual a 0, mais 30 vezes 5, menos 10 vezes 5 ao quadrado sobre 2. Poxa, 30 vezes 5, 150. 5 ao quadrado, 25. Vezes 10, 250. E 250 dividido por 2, 125. Então, vai ficar 150 menos 125. Então, vou lá. E 150 menos 125 dá pra gente exatamente 25 metros de fato, né? Essa alternativa também está correta, beleza?
Então, todas as alternativas estão corretas, né? 1, 2 e 3 e é a letra E. Beleza? Bem tranquilo aqui essa resolução, né? Deu para entender esse negócio do sentido da velocidade, da aceleração, né? O sinal de menos. Beleza, então vamos lá, vamos para número 3. Um corpo é lançado verticalmente para cima, com uma velocidade de 40 metros por segundo, no lugar onde o módulo da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando-se que a única força que atua sobre o seu corpo é o seu peso, conclui-se que o tempo de subida do corpo é... O que ele quer dizer sobre esse negócio de atuar sobre o corpo é só o peso? É por causa da gravidade, gente. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: não tem atrito, não tem nada, né? Tá tudo perfeito. Então, tá ali só sob a ação da gravidade, beleza? Tá, então ele vai ser atirado verticalmente para cima e ele quer saber, né, conclui que o tempo de subida. Né? Como assim o tempo de subida, Silas? É o tempo que ele vai atingir a altura máxima, tá? O tempo de subida é até lá em cima, onde ele vai parar lá em cima e tende a retornar, mas a gente não quer saber o tempo de que ele vai retornar, só o tempo de subida. Então tá, que forma a gente vai utilizar? V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Por que, Silas? Porque o V0 a gente já sabe. Na altura máxima, a velocidade é zero. A velocidade inicial a gente tem 40. A aceleração a gente tem. No caso, lembrando, a velocidade está para cima, a aceleração da gravidade está para baixo. Então, ao invés de ser 10, vai ser menos 10. Aí a gente consegue achar o tempo. Simples assim, gente. Só substituir. 0 igual a 40 menos 10 vezes t. Esse cara que está negativo, passa para o outro lado para poder ficar positivo. Então, 10t igual a 40. Esse 10 está multiplicando? Ele passa dividindo. Então, t igual a 40 dividido por 10. Corta aqui. 4 dividido por 10. 1. 4, quer dizer, né? Não 1. 4. Então, o tempo foi de 4 segundos, o tempo de subida, letra B. Beleza? Tá, tem uma coisa muito importante aqui, gente. Toda vez que você lança um objeto para cima e não tem atrito, não tem nenhuma outra força agindo sem ser o próprio peso do objeto, o tempo de subida é igual ao tempo de descida quando ele passa pelo meio de ponto. Por exemplo, se eu estou com a mão parada aqui, jogo para cima, se ele voltar na posição da minha mão, na mesma altura, ele vai ter o tempo de subir e o tempo de descer vão ser iguais. E também não só isso. A mesma velocidade com que eu joguei, ele vai chegar aqui exatamente com a mesma velocidade. Ou seja, jogar para cima e deixar ele cair é a mesma coisa, né? Quando você fala em queda livre. E a gente vai tratar um pouquinho também disso aqui, porque sabe como eu gosto de dar aquela misturada, né? Porque a física sempre faz isso. Tá, vamos para a próxima questão. Número 4. Uma pesquisa publicada no ano passado identifica o novo recordista de salto em altura entre os seres vivos. Trata-se de um inseto conhecido como cigarrinha da espuma, cujo salto é de 45 centímetros de altura. Utilize G, 10 metros por segundo ao quadrado, com a velocidade vertical da cigarra no início do salto. Essa aqui é bem interessante, né? Um insetozinho que ele realmente pula, né? Tipo um sapo. Ele dá um pulo assim, vai atingir uma certa altura e depois vai cair, né? Tá, ele quer saber o seguinte, com que velocidade inicial ele tá pulando, certo? Sendo que a altura que ele vai atingir, né, no caso, é a altura máxima, embora... Isso que eu quero que vocês entendam. Embora não esteja escrito aqui, vocês têm que tentar entender o que dá a entender que é a altura máxima. Porque, poxa, o sintético é conhecido por saltar, né? Você está analisando o salto e tudo mais. Poxa, é o salto mais alto, né? Então, é recordista em salto. Então, salto mais alto. Altura máxima. Beleza? Então, ele vai atingir aqui a altura máxima. Máxima... E ele quer saber com que velocidade inicial ele pula. Tá, primeira coisa que forma utilizar. A gente pode utilizar V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Silas, por que isso? Porque na altura máxima, a velocidade é zero, né? Ele vai parar na altura máxima. Ele vai subir aqui, vai atingir o máximo que ele tem e vai retornar. Ou seja, esse cara aqui é zero, beleza? Velocidade inicial, a gente não tem, a gente quer descobrir. Aceleração, como falei, né? O inseto pulou para cima, a aceleração está para baixo. Então, a aceleração é negativa, é menos 10. E o tempo, a gente, né, também não tem. Ou seja, a gente não tem o tempo e não tem o V0. Para achar o V0, a gente precisa achar o tempo. Então, vamos em busca de uma outra fórmula que permita com que a gente ache o tempo. E, logicamente, né, a gente tem que ser uma fórmula que envolva a altura, porque a gente já tem um valor dela aqui.
Ou seja, H igual a GT ao quadrado sobre 2. Se eu explicar essa fórmula aqui, essa fórmula não é de queda livre? É isso que eu quero tratar com vocês, olha só. Quando o objeto pula daqui e chega na altura máxima dele, H é máximo, eita, nós, máximo, ok. Isso é exatamente, gente, isso aqui é exatamente a mesma coisa que quando você deixa cair um objeto de uma altura até o ponto final dele. Ou seja, assim, deixa cair do repouso. Uma queda livre. Ou seja, você jogar uma moeda para cima e ela vai atingir a altura máxima, e você pegar aquela moeda e soltar, e ela chegar no mesmo ponto que você jogou, é exatamente o mesmo movimento. E essa que é a graça da física, né? Que loucura, mas é exatamente isso. É exatamente o mesmo movimento. Então você pode tratar isso também como uma queda livre. Beleza? Então, a altura máxima, né, que é esse H, igual a GT ao quadrado sobre 2. Beleza? Então vamos utilizar isso para poder achar o tempo. Tá. A altura, 45 centímetros, mais a gravidade, ó, metros. Tem que converter de centímetros para metros. Como a gente faz isso? Eles dividem por 100. Então, 45 dividido por 100 dá pra gente 0,45, beleza? Metros de altura. Tá, gravidade, 10. Ah, nesse caso aí, e o sinal? O sinal, nesse caso, não tem problema porque queda livre está indo de cima para baixo e a gravidade está indo também de cima para baixo, ou seja, nesse caso é positivo. Tá, então vamos só substituir, vai ficar o seguinte, 0,45 igual a 10t ao quadrado sobre 2, beleza? Pois, gente, olha só, a gente quer isolar esse cara aqui, o t, certo? O 2 está dividindo, passa multiplicando. O 10 está multiplicando, passa dividindo, beleza? Então vai ficar o seguinte, t ao quadrado igual a 2 passa multiplicando, o 0,45 dividido por 10, beleza? Tá, multiplicando, né, 0,45 vezes 2 dá 0,9, dividido por 10 dá 0,09. E esse cara aqui, né, tá ao quadrado, passa como uma raiz quadrada, beleza? Então, t igual a raiz quadrada de 0,09, que dá pra gente 0,3 segundos, beleza? Tá, tem outra forma também de fazer assim, mas como que você resolve raiz quadrada desse jeito aí? Eu acho bem difícil. É assim, gente, olha só. Esse cara aqui na raiz, né, 0,09, né, a gente pode transformar isso no seguinte, e 9 sobre 100. Porque 9 dividido por 100 é 0,09. Aí eu tiro a raiz de cada um. Raiz de cima. Raiz de 9, 3. Raiz de 100, 10. E 3 dividido por 10, 0,3. Beleza? É uma forma rápida de fazer essa raiz quadrada dessa forma. Tá ok? Tá. Então, já achou o tempo, a gente pode substituir o tempo aqui para poder conseguir achar a velocidade inicial. Só lembrar, né, que ele para na altura máxima, que é 0. A aceleração é da gravidade, só que está no sentido contrário à velocidade, é menos 10. Beleza? Então vamos substituir. 0 igual a V0 menos 10 vezes 0,3. Esse cara aqui, né? 10 vezes 0,3 dá 3. Ou seja, 0 igual a V0 menos 3. Poxa, esse cara que está subtraindo. Passa para o outro lado, somando. Então, V0 igual a 3 metros por segundo, que é a velocidade com que esse inseto consegue saltar. Beleza? Tá, então vamos para a nossa número 5. Na número 5, essa aqui é bem interessante também, se eu souber beber uma água, né? Essa aqui eu acho uma das mais interessantes desse exercício. Por quê? Porque envolve outros conceitos também que muitos alunos acabam esquecendo, né? Inclusive tem até um vídeo no canal que eu resolvo um exercício muito parecido, tá? Dá uma olhada aí na playlist de lançamento vertical que você vai se surpreender. Vamos lá. De um helicóptero que desce verticalmente é abandonada uma pedra quando o mesmo se encontra a 100 metros do solo. Sabendo que a pedra leva 4 segundos para atingir o solo, calcule a velocidade do helicóptero no momento em que a pedra foi abandonada. Pô, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque um exercício que tem aqui na playlist também, acho que se não me engano é de um balão subindo, né? E deixa cair uma pedra. É um lançamento vertical exatamente o contrário desse exercício aqui. É bem interessante dar uma resolvida. Tá. É o seguinte, gente. Um helicóptero, ele tá descendo verticalmente, né? A gente tem que saber primeiramente que forma a gente vai utilizar. A gente vai utilizar essa fórmula aqui. Tá. O helicóptero, o fato dele descer, é isso que é muito importante, né? Por exemplo, quando você anda de carro, né? Sei lá, seu pai tá dirigindo, alguém tá dirigindo, também você tá dirigindo, né? Se você parar o carro muito rapidamente, você sente seu corpo, né, se movendo pra frente, né? Ou seja, por que seu corpo se move?
que você estava se movendo, o carro parou, mas você não, né? Você continua em momento de inércia, né? Se você estava se movendo, continua se movendo, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o fato do helicóptero se mover para baixo, tudo com ele já se movendo para baixo, né? Inclusive a pedra. Ou seja, a pedra estava se movendo com a mesma velocidade do helicóptero. É como se fosse um lançamento vertical para baixo, como se o helicóptero estivesse jogando a pedra para baixo. Isso é muito importante e a velocidade da pedra inicial é a mesma velocidade do helicóptero. Beleza? Tá, então ele só quer saber, né? Ele fala que a pedra demora 4 segundos para atingir o solo e ele quer saber a velocidade do helicóptero, que a gente já descobriu que é a mesma da pedra. Beleza? Poxa, a altura que o helicóptero estava, 100 metros. Então aqui, ó, deixa eu só apagar esse círculo aqui. Aqui a altura 100 metros, esse cara aqui é 100 metros, certo? A altura que ele estava. Ou a gente pode fazer o contrário, né? Esse cara aqui é a altura inicial, 100 metros, tá? 100 metros. Por quê? Poxa, gente, ele vai sair daqui de cima e vai chegar no solo, no nível 0. Então, essa altura aqui vai ser 0, beleza? Começa de 100 e termina em 0. Tá, velocidade inicial a gente quer descobrir. Tempos de queda, 4 segundos. A aceleração nesse caso, Silas, a aceleração nesse caso, ela vai ser, vai ser positiva, né? Porque a computador vai ser lançando de cima para baixo, velocidade está para baixo, a aceleração também está para baixo. Então, nesse caso, é um 10 positivo. Beleza? E é só isso mesmo, só substituir. É claro, né, que tem uma outra coisinha aqui que é muito importante, que é esse cara aqui. Tá, eu já saí mostrando, né? Deixa eu só retomar aqui um pouquinho para vocês poderem entender, né? A aceleração tá no mesmo sentido da velocidade, né? Tá para baixo, então beleza, positiva. Só que a velocidade, né, tá para baixo. Então a velocidade ela é negativa. Por quê? Porque o sentido normal que a gente trata aqui, né, é para cá. Tipo, para cima é positivo, para baixo é negativo. Ah, sim, mas a gravidade também tá para baixo. Mas a gravidade, ela tá aumentando o valor da aceleração. Então, tipo assim, ela tá acrescentando nesse caso. Então, a velocidade, ela é negativa, né? Então a gente pode colocar um sinal de menos. Ah, sim, mas e se eu não quiser colocar um sinal de menos? Não tem problema. Você pode colocar um sinal de mais, mas o resultado vai dar negativo. E você sabe por quê? Porque a velocidade está no sentido contrário. Beleza? Lembrando que a aceleração, né, ela tem a ver com a orientação da velocidade, né? Se a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, a aceleração é positiva. Se está no sentido contrário da velocidade, a aceleração é negativa, tá? Beleza? Então vamos lá. Então aqui, menos V0 só por causa do sentido da velocidade, tá bom? Tá, ok. Então, vamos resolver, né? 4 vezes V0, né, dá 4V0. 4 ao quadrado dá 16, vezes 10, 160, dividido por 2, 80. Beleza? Então vamos só substituir. Tá, fica 0 igual a 100, menos 4 vezes 0, mais 80. Poxa, esse cara aqui, ó, dá pra somar com esse, né? Dá pra gente 180, certo? Então 0 igual a 180, menos 4 vezes 0. Tá, esse cara aqui tá negativo. Posso passar pro outro lado, ele fica positivo. Então 4 vezes 0 igual a 180. Esse 4 tá multiplicando, passa dividindo. Beleza? Então V0 igual a 180 dividido por 4. E fazendo essa divisão, a gente acha uma velocidade, né, de 45 metros por segundo, que é tanto a velocidade inicial da pedra quanto a do helicóptero. Beleza? Então tá ok, gente. Eu sei que essa parte aqui, né, da velocidade, esse negócio de sentido positivo e negativo, deve ser um pouquinho confuso, né? Então, dá uma assistida novamente no vídeo para que você possa entender. E é claro, né, dá uma procurada naquele vídeo que eu falei, né, do balão aqui do lançamento vertical, e você vai entender um pouco melhor também sobre isso. Tá, vamos para a nossa número 6. Como sempre, né, eu sempre gosto de trazer uma questão com um gráfico, porque é muito importante. Os alunos têm muita dificuldade, e é por isso que eu sempre trago, né, para poder resolver com eles, mostrar como que se resolve. Então, vamos lá. De um ponto situado a uma altura h do solo, lança-se uma pedra verticalmente para cima. A figura abaixo representa um gráfico cartesiano, como a velocidade escalar da pedra varia em função do tempo entre o instante de lançamento T0, ou seja, do início, e o instante da chegada da pedra ao solo de 3 segundos. Letra A. Em que instante a pedra retorna ao ponto de partida? Justifique sua resposta. Essa aqui, gente, a gente vai resolver por análise gráfica, né? Porque dá para resolver. Vamos lá. Inicialmente, vamos olhar para a velocidade, tá? E também aqui, ó. Inicialmente, onde parte a velocidade? Parte aqui do 10. Como que eu sei disso? Aqui, olha o tempo, ó. Olha a linha do tempo, vai seguindo, chega aqui, no 0. Agora, olha lá para o ponto da velocidade, 10. Então, inicialmente, no tempo 0, a velocidade estava em 10. Beleza.
O que acontece com a velocidade? Conforme o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo. Olha a reta aqui descendo. A velocidade vai diminuindo. Quando chega nesse ponto aqui, qual é o valor da velocidade? É só chegar na altura aqui, ó. Zero. A velocidade vale zero. E o tempo, 1 segundo. Ou seja, depois de 1 segundo, a velocidade zero. Ah, Silas, então, poxa, mas o lançamento não é verticalmente para cima? Como que depois de 1 segundo a velocidade zero? Como que a velocidade está diminuindo? Não está indo para cima? É justamente por causa disso, né? O corpo está subindo, 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 subindo. E ele está parando. Até que ele chega na altura máxima dele e para. Então, assim, um instante em que a pedra retorna ao ponto de partida, né? Nesse caso aqui, por exemplo, chega aqui na altura máxima, ele para depois de 1 segundo. A velocidade dele é zero. Depois que acontece com a velocidade, começa a cair. Repara o seguinte, velocidade até aqui, ó. Ela é positiva nesse trajeto de subida. Se a gente for olhar assim, mas está diminuindo. A velocidade, ela é positiva. Ó, tá ainda na parte de cima do eixo positivo. Depois, quando ela começa a retornar, já está para baixo. Olha a velocidade negativa. Lembra do exercício anterior? Que a gente já viu que a velocidade estava negativa no exercício 5? Velocidade negativa, né? Porque estava para baixo. Então, olha só. Realmente é negativa, né? E quando está para cima, a velocidade é positiva. Beleza? Tá, então, nesse caso aqui, começa a retornar para cá. Lembra que eu falei nos exercícios anteriores, se eu não me engano, não sei se foi no número 1, número 2, eu falei o seguinte, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se ele demora 1 segundo para chegar na altura máxima, quanto tempo que ele vai demorar para retornar ao solo? Poxa, se é igual, né? Depois de mais 1 segundo, ele vai retornar ao solo. Ou seja, ele vai retornar ao solo aqui, né? No tempo de 2 segundos, certo? E de fato, lembra que eu falei também que a velocidade com que você joga para ele subir, ele sobe, chega na altura máxima, para e volta, nesse mesmo ponto, a velocidade dele é a mesma. Se a gente olhar aqui também, ó, é 10. Ah, se está negativo porque o sentido é o contrário, mas o valor é 10, exatamente a velocidade com que ele foi jogado. Beleza? Então, respondendo aqui, ó, um instante em que a pedra retorna ao ponto de partida é 2 segundos. Beleza? Apenas por análise gráfica, só analisando isso, né? Velocidade zerou depois de 1 segundo, então vai demorar mais 1 segundo para poder voltar. Ah, Silas, mas o objeto continua tendo essa velocidade mais negativa ainda. A gente só está analisando até o ponto em que ele foi jogado e voltou. Se o cara tiver de uma altura de um penhasco, a pedra vai cair mais ainda. Mas isso aí não importa por enquanto. Tá. Vamos lá. Vamos agora para a letra B. Calcule de que altura a pedra foi lançada, beleza? Então vamos lá, a gente vai utilizar essa fórmula aqui da altura. A gente quer saber de que altura a pedra foi lançada, que a gente sabe, né, que a pedra vai alcançar ali a altura máxima. Quando que a pedra alcança a altura máxima? No instante de 1 segundo, lembra? Ela demora 1 segundo, sobe ao máximo que ela puder e depois desce. Então, em 1 segundo, ela alcança a altura máxima, né, que a altura, justamente a altura alcançada é a altura máxima. Tá, como não fala do ponto de partida, a gente está tratando o ponto de partida ali como se fosse ali do solo, né? Então, esse H aqui é 0, H inicial é 0. Velocidade inicial, Silas. Olha pro gráfico aqui, 10. Então, aqui vale 10. Beleza. O tempo. Poxa, ele alcança a altura máxima em 1 segundo. Então, o tempo vale 1. Aqui também vale 1. E a aceleração, essa versão da gravidade. Olha, o corpo está sendo jogado para cima, a gravidade está para baixo, contada a velocidade. Então aqui vai ser menos 10. Beleza? Vamos substituir. H igual a 0, mais 10 vezes 0. Mais 10, não, devia ser menos 10, gente. Menos 10 ao quadrado dividido por 2, tá? Aqui devia ser menos, eu acabei errando aqui, não vi que eu coloquei o sinal de mais. Tá, então, menos. Eu estou corrigindo aqui, tá? Então, aqui vai ficar 10. 10 vezes 1 dá 10. Aqui, 1 dá... 1 ao quadrado dá 1, né? Vezes 10 dá 10. E 10 dividido por 2 dá 5, beleza? Então, aqui, ó. Lembrando que aqui devia ser um menos. Eu acabei não vendo, coloquei o mais. Então, fica 10 menos 5. E 10 menos 5, né? Vou apagar aqui também. Porque eu, como eu coloquei por mais isso aí somando, né? Dá 5 metros, que vai ser a altura máxima do objeto, tá? Só corrigindo aqui de novo, né? Aqui é o sinal de menos, acabei não vendo, tá bom? Mas não tira a validade do exercício, beleza? A altura máxima que ele vai atingir vai ser de 5 metros, ok? Tá. Então, vamos agora para a nossa número 7. A número 7 é o seguinte. Uma pedra é solta de um balão que sobe verticalmente com velocidade de 10 metros por segundo. Se a pedra demora 10 segundos para atingir o solo, a que altura estava o balão no instante em que se soltou a pedra? Isso é muito legal, né? Porque
Se o balão sobe verticalmente, olha só, isso que é interessante, né? O balão, ele começa a subir. Se eu não me engano, já tem um esquema, né? O balão tá subindo e ele solta uma pedra. Gente, quando a pedra cai do balão, a pedra não está parada. Pela inércia, a pedra tem a mesma velocidade do balão, ou seja, quando ela se solta do balão, ela continua subindo com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Porque ela não estava parada. Ah, sim, mas ela está dentro do balão. E o balão está em movimento. Então, a pedra tem a mesma velocidade do balão. Então, a pedra também sobe com essa velocidade. Então, deu aqui, olha só. A pedra já está a uma certa altura do solo, certo? A altura H. E ela ainda sobe, tipo assim, ela está subindo, né? Então, ela vai atingir uma outra altura aqui, lá em cima. Vai ser a altura máxima dela. E depois vai cair tudo aquilo até a altura, né, final. Ou seja, ele fala o seguinte: tudo isso aqui está demorando 10 segundos. Ou seja, 10 segundos é ela subir mais um pouquinho e cair tudo. Beleza? Então, se a gente achar o quanto que ela sobe um pouquinho, o tempo que ela se demora para poder atingir essa altura máxima, a gente consegue saber, né, tudo que ela tem de queda ali de altura. Beleza? Vamos lá, vou deixar isso mais explicado resolvendo o exercício. Tá, primeira coisa, gente, é saber, depois, assim, vamos tratar isso aqui, né, como ponto inicial. A partir dessa altura aqui, né, você está tratando ela como zero, né? Teoricamente como zero. O quanto a mais que a pedra sobe, né? Qual vai ser a altura máxima em relação a esse ponto que ela foi lançada? Vamos lá. Subida e descida. Subida, né? Ela vai subir mais um pouquinho e descida é toda o que ela cai. Tá. Na subida, vamos lá. H é igual a H0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Tá. Na subida, a gente sabe o seguinte. A gente não sabe quanto tempo que ela demora para poder, né, subir. A gente precisaria achar o tempo que ela demora para poder atingir lá o máximo e retornar, certo? Que é essa parte em que ela sobe um pouquinho. Para isso, a gente pode utilizar uma fórmula, né? Primeiro, olha só, substituindo a altura inicial da pedra em relação a esse ponto aqui, né? Zero, beleza? Porque ela tem uma altura em relação ao solo, mas em relação àquele ponto, ela está começando do zero e começando a subir. Então, zero. Então, aqui vamos colocar, né, zero nesse lugar aqui. Velocidade inicial é 10. O tempo a gente não tem, então manteve o 10 aqui. Agora sim, vamos atrás do tempo, porque a gente precisa do tempo para poder achar o quanto que ele subiu. Como que a gente faz isso, Silas? Poxa, quando ela subir, ela vai atingir a altura máxima, vai parar e vai descer, né, gente? Então ela vai parar. Então nesse caso, se ela para, a velocidade dela é zero. Então a gente tem que utilizar a fórmula de velocidade para poder achar essa altura, esse tempo. Então beleza, aqui eu só simplifiquei, né? E tirei esse zero aqui, não vale nada. 10 dividido por 5, 5. Tá. Agora vamos atrás desse tempo. V igual a V0 mais AT é o que a gente tem. Tá, velocidade final da pedra, quando ela atinge a altura máxima, 0. Velocidade inicial, 10. Aceleração, poxa, a pedra está subindo e a gravidade está para baixo, então negativa. Então, menos 10. Vamos substituir. 0 igual a 10 menos 10, T. Esse cara que está negativo, passa para o outro lado positivo. 10t igual a 10, esse 10 está multiplicando, passa dividindo. t igual a 10 sobre 10 e 10 dividido por 10, 1. Ou seja, ele gasta 1 segundo para conseguir subir esse cara aqui. Poxa, gente, olha só. A pedra demora 10 segundos para subir e descer. Se ele gastar 1 segundo para subir, poxa, para descer ele vai gastar 9 segundos, né? Já vai entrar lá. A questão toda é o seguinte: o quanto que ele sobe aqui de altura quando ele gasta 1 segundo? Agora a gente vai substituir aqui na fórmula para poder saber. No lugar de t, a gente vai colocar 1. Beleza? Então vai ficar o seguinte: h é igual a 10 vezes 1 menos 5 vezes 1 ao quadrado. Beleza? Tá, 10 vezes 1 dá 10. 1 ao quadrado dá 1. 5 vezes 1, 5. Então fica 10 menos 5. E 10 menos 5 dá... Caraca! Essa eu não vi não, gente. Dá 5 metros, tá? Pelo amor de Deus. 5 metros é a altura aqui da pedra. Foi mal aí, gente. 5 metros é a altura que a pedra sobe a partir desse ponto, beleza? Tá. Então, Silas, a pedra já subiu aqui 5 metros. Então, ela vai despencar daqui até lá embaixo, né? Vai. E ela vai despencar, lembra que quando chega na altura máxima ela para? Então, ela vai cair como se fosse uma queda livre. Beleza? Tá. Então, caindo como se fosse uma queda livre, a gente pode tratar a fórmula de queda livre, né? E Silas, qual é o tempo de queda? O tempo de queda nesse caso, né, vai ser 9 segundos, porque tudo é 10. Ela gastou 1 para subir, então falta só 9 para descer. Ou seja, h é igual a gt ao quadrado sobre 2. Tá. H é a altura que a gente vai encontrar, né? Ela subiu 5, ou seja, vai cair daqui de cima para baixo. Então, é desse ponto aqui até o ponto em que ela vai cair. Tá.
A aceleração da gravidade é 10. O tempo é 9, lembra que a gente acabou de achar? 9 segundos. Dividido por 2. Tá. Se eu vou tratar aqui do tempo de novo, 10 menos 9, 9. Esse 9 a gente vai substituir aqui. Tá. 10 vezes 9 ao quadrado dividido por 2. Poxa, 9 ao quadrado dá 81, né? Vezes 10 dá 810. E 810 dividido por 2 dá pra gente 405 metros, beleza? Lembra? Só vou apagar aqui, né? Que eu acabei colocando o número errado. 10 menos 5 dá 5. Então, olha só. Ela subiu 5. E depois, quando ela caiu, a altura total que ela percorreu 405 metros. E ele pergunta o seguinte. A que altura o balão estava no instante que soltou a pedra? O balão não estava com 405 metros. O balão estava nessa altura sim. Aqui. E como a gente conta, Silas? Poxa, pega o total e tira o quanto a pedra subiu. E você vai achar a altura que o balão estava. Ou seja, 405 menos 5, que dá pra gente 400 metros de altura. Beleza? Então, 400 metros de altura é a altura que o balão estava no momento que ele soltou a pedra. Tá ok? Tá, então vamos para o nosso último exercício. E mais uma vez, foi mal por esses errinhos aí bobinho, né? Acabei colocando. A gente vai digitando muito rápido, né? A gente acaba nem percebendo depois. Tá. Um disparador de bolinhas está disposto na vertical. Ou seja, tá assim, né? Ao se iniciar o disparo, a bolinha é lançada e atinge uma altura máxima de 22,05 metros. Acima da saída do disparador. É tipo uma arma, gente. Pra cima, a bolinha vai subir e vai atingir a altura máxima. Qual é a velocidade da bolinha ao sair do disparador? Você quer saber a velocidade inicial, né? Que tá o disparador disparando bolinhas pra cima. A bolinha vai atingir a altura máxima aqui. E ele quer saber essa velocidade inicial com que ele sai. Poxa, gente, mais uma vez, né? Atingir a altura máxima tem um conceito muito importante. A altura máxima significa que para. Então a velocidade aqui na altura máxima é 0, beleza? Ok? Tá, então vamos lá. Vamos saber o que a gente vai usar aqui de fórmula. No caso aqui, por exemplo, esse exercício aqui é um exercício que não tem tempo. Concorda comigo? Aqui a gente só tem altura e não tem tempo. Então a gente também pode utilizar Torricelli. Por que, Silas? Poxa, na altura máxima eu falei que essa velocidade aqui é 0, certo? Ele para. A velocidade inicial você quer descobrir, beleza? Coloquei interrogação aqui. A aceleração é da gravidade. O negócio sendo lançado para cima, a gravidade já está para baixo. Então, no lugar do A aqui da aceleração, é a gravidade menos 10. O ΔS é a distância percorrida. Poxa, ele vai percorrer tudo até atingir a altura máxima. Então, o ΔS é justamente a altura que ele atinge. No caso, 22,05. Então, essa fórmula aqui cai como uma luva. Beleza? Tá, vamos substituir. 0 ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 22,5. Poxa, fazendo essa multiplicação aqui, né, gente? 22,5 vezes 10 vezes 2 dá pra gente, né, 441. Beleza? Tá. Esse 441 aqui tá negativo, porque a gente quer isolar o V0 ao quadrado. Então, passa esse cara para o outro lado, fica positivo. Então, 441 igual a V0 ao quadrado. Poxa, eu não quero quadrado, eu quero só V0. Então, esse cara aqui tá ao quadrado, passa como uma raiz quadrada. Então, V0 igual a raiz quadrada de 441. E a raiz quadrada de 441 dá pra gente 21, né? Então, 21 metros por segundo é a velocidade inicial que a bolinha sai do disparador. Você pergunta, poxa, Silas, você resolveu ir por Torricelli. Tem outra forma de resolver? Pode até ter, gente. Então, eu até te desafio. Põe aqui nos comentários se você sabe resolver isso de uma outra forma, né? Sabe contar ali o tempo máximo, né? Dá pra resolver, já vou falar logo. Dá pra resolver. Então, resolve aqui nos comentários e mostra como é que você faz, tá bom? Pra encontrar essa velocidade inicial de outra forma, né? Envolvendo o tempo, né? Envolvendo a altura. Ah, Silas, que tempo que você resolveu por Torricelli? Porque eu quero te mostrar que tem mais fórmulas que você pode utilizar, né? Pra poder facilitar a sua vida, beleza? Então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, isso ajuda bastante. E é claro, se inscreva no canal, tem vídeo novo saindo todo dia, beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!